Bom, gente, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Uma situação tão inusitada e tão complicada como essa, né? De quarentena. Eu estou aprendendo coisas novas, entre elas fazer lives, né? E dar aula à distância. Eu acho que a gente vai, quando isso tudo terminar, né? A gente vai tentar utilizar um pouco dessa experiência que nós tivemos. Eu nunca gostei de escolas que trabalhassem completamente EAD, né? Acho que é muito difícil essa relação humana, você conviver com a pessoa, estar junto, é muito importante. Então, eu acho que essa questão de você se aproximar, você ensina, né? Convivência, então a distância é difícil. Mas, talvez um pouco, em algumas lives, em alguns momentos, a gente pode aproveitar essa experiência que nós tivemos aqui. E acho que está nos ensinando também, né? Ensinando a população, ensinando a sociedade de forma geral, a aprender a conviver com ela mesma, a conviver consigo mesmo, a ficar em silêncio, a ficar isolada, porque eu acho que estudar, refletir, exige um pouco de treinamento, de um isolamento, de estar com você, ser capaz de pensar um pouco. Nós que fizemos mestrado, doutorado, acho que nós temos um pouco essa prática, né? Porque a gente acaba tendo que fazer isso quando você vai escrever uma dissertação, quando você vai escrever uma tese. A solidão acompanha um pouco nossa vida. Quem estuda, quem é obrigado a fazer mestrado, doutorado, escrever artigos, escrever dissertações, acho que tem um certo treinamento para viver na solidão. Então, a solidão é uma coisa que pode ser construtiva. E nós vivemos numa sociedade que nos ensinou ao contrário disso, né? O barulho, a inquietação, a estar sempre buscando... Né? A gente entra em casa e já liga um som, a gente não suporta ficar sozinho, não suporta ficar sem estar ouvindo alguma coisa, não suporta ficar com a gente mesmo. Então, está ensinando bastante isso. E entre essas coisas, assistir filmes, né? A gente acaba assistindo filmes agora, né, com mais frequência. Esse filme mesmo, O Poço, eu acho que hoje praticamente todo mundo assistiu, muita gente assistiu, pelo menos, né? Por conta dessa obrigação de estar em casa. E é um filme, eu, o Bosco e o Diogo fizemos a discussão do filme O Coringa, é um filme que incomoda tanto quanto o filme O Coringa, né? É um filme pesado, é um filme que ele não tem um momento de descanso na sua tensão, ele é tenso o tempo todo, ele é muito cheio de informação, você percebe que ele está te passando informação, você percebe que até os andares do poço, ele tem algo, né, ali que está embutido naquele, de ter 300 andares, 2 pessoas por andar, né, começa do andar 0, e é o contrário, né, lá embaixo é o 300, lá em cima é o 0, e você vê que a numeração que dá esses andares é a numeração que tem referência a questões bíblicas, né, da questão do céu e do inferno, há muita mensagem ali. Eu tive um olhar que eu espero, vou tentar compartilhar com vocês, porque você pode olhar muita coisa ali, é muita coisa. É muito detalhe que você pode olhar. O porquê, por exemplo, o personagem é a cara do Don Quixote. O filme, vocês sabem que é espanhol, né? O nome dos autores, Goring, entre outros, são relacionados a pratos, a tipos de pratos, especiarias de alguns países, né? A gente pensa que são nomes russos, mas não são. Mas são nomes que representam algumas especiarias alimentares de alguns países. Então, é tudo muito simbólico. Tudo quer dizer muita coisa. O filme Coringa já fez isso, mas esse fez isso com mais capacidade ainda. A menina, né? E tem coisas que você não pode pensar, porque ali tem coisas que não tem muita explicação, né? Como que ele sobe e desce dos andares, como que o elevador leva comida, isso são coisas que não é a intenção do filme, né? Se não entra ninguém com menos de 16 anos, como é que tem uma criança lá? Então, são algumas coisas que não são... É uma licença artística, né, para o filme, né? Para passar a ideia. Acho que ele não faz uma crítica ao capitalismo especificamente, que alguns estão dizendo. Acho que ele faz uma crítica ao capitalismo e ao comunismo, né? No caso do capitalismo, eu acho que faz sim, como disse o Diogo, uma certa crítica à questão do desperdício, a questão de que você pode perceber que chega lá e ele preenchendo uma ficha e pergunta qual é o seu prato predileto. E ele diz qual é o prato predileto dele. Só que depois, nunca esse prato predileto dele vai chegar até lá, porque né, os andares que ele vai acordando a cada mês é meio que indeciso, ou seja, ele não sabe se vai acordar no segundo ou terceiro, mas nunca a comida chega. Nunca a comida chega, por mais que ele tenha escolhido aquela comida. Então, há uma mensagem que se todos comessem apenas aquilo que eles escolheram como prato deles, todo mundo teria comido, porque todo mundo escolheu o seu prato, né? Só que alguns comem muito mais do que o prato escolhido. Há um certo desperdício.
Mas aí ele faz uma crítica, talvez, não só ao capitalismo, né? À ganância humana, ao ser humano de forma geral. E, além disso, ele faz uma crítica também ao comunismo, né? Pelo menos ao comunismo, aquele comunismo histórico, aquele comunismo de fato, aquele que existiu, que nós vimos acontecer, russo, né? Talvez, chinês, quando ele vai dizer, olha, vejam, mesmo nas boas intenções, né? Na boa intenção do Göring, de que ele tinha uma ideia, né? Porque olha o Quixote, olha a cara do Don Quixote, a roupa do Don Quixote, o livro que ele lia é o livro do Don Quixote, mesmo com boas ideias, com grandes ideias que ele tinha, né? De tentar resolver a questão da desigualdade, de que todos podiam comer, ele precisou matar muito, ele matou mais do que a fome. Né? A hora que ele desce os andares para tentar resolver isso, ele matou mais do que a fome. E a pergunta que eu acho que a gente deve pensar assim, é por quê? Não é? Por que as pessoas não aceitaram? Quem se lembra do mito da caverna, se lembra que quando aquele que sai da caverna e descobre que a verdade, descobre que o mundo real não é o mundo da caverna, e volta a avisar aqueles que estão presos na caverna, né, do Platão, ele acaba sendo morto pelos que estão ali, que não acreditam nele, que desconfiam dele, que, ou seja, matam. Né? Então, eu acho que tem muita referência, muita coisa que você pode discutir. Você pode usar ali, né, esses conceitos que eu falei, como você também pode usar o conceito do Thomas Hobbes, né? E eu queria trabalhar um pouquinho em cima disso, tá? Mas eu acho que de tudo isso, então, vejam, só voltar um pouquinho a essa crítica que eu acho que ele faz do comunismo, justamente essa questão de que, às vezes, essas boas intenções, né, essas intenções de salvar a maioria, leva à violência e à morte de muita gente. Essa coisa desse igualitarismo, essa necessidade do igualitarismo, né? Quantos crimes provocou o stalinismo, né? Então, eu acho que ele faz uma crítica dos dois lados. Eu acho que ele faz uma crítica tanto do lado capitalista quanto do lado comunista, do desperdício também e tudo mais. Mas eu queria focar, né, nesse tempo que eu tenho, na questão do medo. Ou seja, vejam, na verdade, a fome e o medo de passar fome, o medo transforma os homens, no caso dos seres humanos, em animais. Veja como é que a sociedade, gente, veja como é que a humanidade, ela é feita sobre bases muito finas, né? Ou seja, nós somos transformados em seres humanos que respeitam o próximo, que cuidam do próximo, civilizados. A civilização é feita sobre base muito tênue. Ou seja, a fome, a miséria, o medo transforma a civilização em animais. Quando nós estamos vendo agora passando por uma pandemia de um vírus inesperada e que ninguém, né, imaginava isso, ninguém, nem os famosos, aqueles que no final do ano vão para as TVs para fazer previsões, né, gente? Olha, se erraram, lógico, agora vão dizer, não, eu previ, não previu nada, ninguém previa isso. Nós estamos presos em casa com um vírus, né, que aparentemente era um vírus simples, mas que transformou em uma coisa poderosa e que vai provocar mudanças dramáticas na economia e que, olha, né, dependendo do que transforma, nós nos podemos virar parte da sociedade miseráveis. E miserável, o medo da miséria, o medo da morte nos leva a barbaridades, a um mundo bárbaro. Então veja como é que como é que a civilização, a nossa humanização, o nosso respeito, ele tem que ser preservado e cuidado, porque a dignidade humana, quer dizer, aqueles que estão fora da dignidade humana, eles atravessam um limite que chega ao mundo animal. Isso que mais me chamou a atenção naquele momento do filme foi justamente esse mundo animal. Você sabe que o Thomas Hobbes, aquele famoso escritor do século XVII, inglês, né, filósofo político, o Thomas Hobbes chamado de o filho do medo, né? E o Thomas Hobbes tem umas passagens, em algumas delas, que me fez pensar bastante ali, né? Uma delas é que a criação do Estado, olha bem, a criação do Estado absolutista, ela se deu, né, ou se dá, por conta, segundo Thomas Hobbes, no Leviatã, no livro dele, por conta do medo, o medo da morte. O medo da morte permite que você coloque um ditador. Hitler, por exemplo, né, o Hitler assume o poder, e só assume o poder por conta da crise de 29. Imagina, na Alemanha, depois da crise de 29, as pessoas comendo cavalo na rua, as pessoas sem condições nenhuma, completamente à deriva, com muito medo. Então, como é que é possível você... A pergunta do filme que mais me tocou, não é?
assim, como é que é possível, na fome e no medo, você conseguir manter a sanidade? Eu acho que o Bosco está aí, é um psicólogo, né, e talvez dá uma discussão muito legal isso, mas é isso que mais me preocupou pensando nessas questões, né? Quer dizer, o medo nos transforma em animal. Com o medo, o homem amedrontado, ele faz qualquer coisa. Ele perde a serenidade, ele perde a humanidade, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, me parece que eu tenho só 4 minutos, mas o Bauman, Zygmunt Bauman, um grande filósofo, sociólogo contemporâneo, que morreu, né, há pouco tempo atrás, o Bauman nos alertava que os medos modernos, como nós conseguimos mais liberdade, a liberdade acaba gerando mais insegurança, a insegurança gera medo, e medo gera violência. Então, o autor do filme, ele demonstra, entre outras coisas fantásticas, ele demonstra como que é muito difícil e é muito complicado você conseguir, né, lidar com pessoas que estão na condição de animal e que não tem mais nada o que perder. Então, ou seja, a violência na sociedade, elas são muito frequentes quando você permite que nessas sociedades, ou em algumas sociedades, existam pessoas que perderam sua humanidade, que nada mais vale a pena, se transformaram, perderam a sua capacidade de se indignar, de sentir, não é? Ou seja, se transformaram em coisas, se transformaram em animal, e, portanto, qualquer coisa tudo vale a pena. Portanto, a violência é permitida nesses locais. Você percebe que há áreas do mundo em que isso acontece. Uma desumanização por conta da fome e principalmente por conta do medo. E o medo sempre foi muito usado. Eu tenho 1 minuto ainda, vou aproveitar isso. E o medo sempre foi muito usado, né? O medo gerou o golpe militar no Brasil, você põe medo do comunismo, o medo gerou vários golpes, o medo gerou a Inquisição, né? Se voltar para a história, o medo gerou várias chacinas. Você manipular o medo, você manipula o comportamento da sociedade. Na Idade Média, como você não tinha o direito ainda, nem o controle social pelo direito ou pelo, né, setor jurídico, você tinha a pedagogia do medo. Você matava alguém que cometia um crime, né, os crimes que eram mais puníveis, você matava alguém em praça pública, enforcando, arrancando um pedaço. Foucault fala isso nos seus textos, né? No Vigiar e Punir, principalmente, como é que o flagelo provocava isso. Flagelar alguém em praça pública era uma pedagogia do medo, meter o medo em todo mundo, dizendo o seguinte: olha, eu não posso te ver, eu não posso ver e vigiar todos, mas eu quero que todos vejam o que acontece quando alguém ultrapassa certos limites. Então, o medo provocador da desordem, da desumanização da sociedade. Meu tempo está em cima, né, Bosco? Muito obrigado, gente, estou à disposição.